E sem muita enrolação, já vamos começar com um assunto que me parece bastante pertinente, que é um assunto que está bastante em alta também, né? Muito falado recentemente, sobre a jornada do paciente na área da saúde. Queria que você contextualizasse um pouco. O que é a jornada do paciente? Como é que funciona isso? Quais são as dúvidas em relação a esse assunto? Tá ótimo, vamos lá. Na verdade, para a gente poder falar de jornada do paciente, a gente tem que iniciar esse processo falando dos conceitos básicos de marketing, sabe? Fugindo um pouco da teoria e trabalhando mais a questão prática do assunto, a gente tem que começar a entender o que é necessidade e desejo. Sabe, quando a gente fala de marketing, seja aplicado na área médica, seja aplicado nos negócios, nos produtos, nos serviços, esse conceito de necessidades e desejos é o início de tudo, sabe? Ou seja, tudo começa com uma necessidade ou com um desejo. As pessoas não têm necessidade ou desejo de ter uma broca, elas têm necessidade de um furo na parede. Tá? A broca é a solução. Então, quando a gente pensa ou transmite ou transfere isso para a área da saúde, a gente entende que essa necessidade ou esse desejo parte da cabeça do paciente em algum momento. Então, o primeiro ponto é entender isso. Necessidade, aquilo que é estritamente necessário ao homem, ele precisa fazer, ele precisa resolver, é algo que influencia, por exemplo, a saúde dele, é algo que influencia ou ele precisa com uma certa urgência. Então a gente está falando de necessidade. Desejo não. Desejo é aquilo que ele quer. Se ele não for satisfeito, vai causar uma tensão, mas isso não é fundamental, não é primordial. Eu tenho a necessidade de me comunicar, mas eu não preciso ter o telefone de última geração. Isso é só uma necessidade. Exatamente. Na área da saúde, e considerando aí essa jornada do paciente, tudo inicia com esses dois pontos. Ou é uma necessidade, ou é um desejo. Então, a necessidade, por exemplo, de tratamento de uma determinada patologia, né, ou o desejo de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Perfeito. São coisas diferentes, né? Mas ambas causam o que dentro do processo de escolha a gente chama de tensão. Então, se eu tenho uma necessidade e não consigo satisfazê-la, eu vou criar uma tensão interna. Se eu tenho um desejo e também não consigo satisfazê-lo, eu vou criar também uma tensão interna. Essa tensão, ela se transforma numa coisa chamada processo motivacional. É a tensão causada por esse desejo ou por essa necessidade que impulsiona alguém a fazer alguma coisa. Então, a necessidade de um tratamento impulsiona alguém a marcar uma consulta médica ou a se internar ou, enfim, a fazer esse tratamento. É a faísca, né? É o que faz acender ali uma vontade de procurar uma solução. Perfeito. Esse processo motivacional, ou seja, essa tensão que virou uma motivação, ela recebe duas influências importantes. Uma é do aprendizado recente. Então, o que é o aprendizado recente? Por exemplo, uma propaganda que me mostrou o quanto é importante ter determinado produto ou fazer determinado procedimento. Uma comunicação, um post na internet, um anúncio de TV, um comunicado de um anúncio de rádio. Então, qualquer coisa nesse sentido é um aprendizado. Eu aprendi e aquilo vai me ajudar a solucionar o meu problema, que é resolver a tensão que eu estou sentindo. A outra influência é o processo cognitivo, ou seja, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, que faz parte do dia a dia nosso. Né? Se você, ao longo do tempo, né, aprendeu, e é cognitivo isso, que vamos lá, uma coisa bem comum da cultura brasileira, né? Que um chinelo virado pode deixar a mãe doente ou matar a mãe. Você sabe que isso é uma bobagem. Eu faço isso o tempo inteiro. Mas você vai lá e faz isso, né? Então, esse processo cognitivo influencia no seu dia a dia. Então, o marketing, ele não se apega ao processo cognitivo, ele se apega ao aprendizado. Então, é nesse momento em que eu vou dizer para você, você tem a vontade, a necessidade ou o desejo de fazer uma cirurgia plástica? Então faça com o Dr. Bernardo, ou venha fazer na clínica X, porque aqui a gente vai te tratar melhor. Então o marketing está no aprendizado, tá? Então a jornada do paciente inicia neste ponto da tensão, ou seja, nesse ponto em que ele pensa assim, quero fazer, preciso fazer. Uma dúvida sobre essa parte, que esse gatilho, né? O desejo, a necessidade. Certo. Normalmente o paciente, ele sente isso aleatoriamente ou o marketing também trabalha em cima disso? Ou seja, ele também pode
começar essa faísca, né? Botar um pontinho de interrogação na cabeça desse cara que depois vai ter uma necessidade, um desejo? Excelente pergunta, Bernardo. É assim, na verdade, na teoria, o marketing ele não desperta o desejo. Ele atende aos desejos. São coisas diferentes. O fato é que as pessoas tendem a confundir e a misturar desejo com necessidade. Então, aquilo que na verdade é um desejo, como por exemplo, ter dentes alinhados mais brancos e bonitos. Isso é um desejo, não é uma necessidade. Perfeito. A necessidade é em ter dentes, e não necessariamente bonitos e brancos. Né? Ou seja, a necessidade nesse ponto aí se mistura muito às questões do desejo. Né? O desejo em si, ele vai ter na cabeça dessas pessoas o mesmo nível hierárquico. Perfeito. Ele confunde o fato de um desejo e o encara como uma necessidade. Entendi. Tá? Então, assim, o marketing, na verdade, atende a essa necessidade e não necessariamente cria nela. Isso está intrínseco ao homem. As pessoas querem ser mais bonitas, as pessoas querem ser mais saudáveis, as pessoas querem ser mais elegantes, né? Isso é uma necessidade. Mas o desejo de ser mais elegante com uma roupa de grife, o desejo de fazer uma cirurgia plástica com o Yves Tanguy, o desejo de... Então, o desejo é o caminho que a necessidade toma, tá? Lembrando, então, que o marketing, ele não atende à necessidade em si, ele não desperta, perdão, ele não cria essa necessidade. Ele atende a elas, tá? Então, nesse momento em que o paciente definiu qual é o caminho que ele vai tomar para liberar essa atenção, ele recebe influências, como eu falei, e o marketing é uma delas, tá? Perfeito. Então, a jornada, só para fechar esse assunto, a jornada, na verdade, começa nesse momento, em que ele percebe essa necessidade ou esse desejo e parte para uma ação, né? O médico ou o administrador de uma clínica, ele tem que ficar atento a essa jornada do paciente desde esse primeiro momento. Perfeito. Que tipo de necessidades eu posso atender? Ele tem que conhecer muito bem essas necessidades, esses desejos, para saber atender e até impactar esse público que tem essas necessidades, esses desejos, né? Muito bem. Primeira coisa é entender que público é esse, né? Que público que eu quero atender. E esse público, e quando você fala entender, desculpa te cortar, mas quando você fala entender público, o que quer dizer? Você tem que saber a idade dele, o gênero dele, a localização dele, o que seria entender o público nesse sentido? É muito mais do que entender os fatores sociodemográficos e sociais desse futuro paciente, sabe? Perfeito. É entender o que ele gosta, entender onde ele frequenta, entender que tipo de movimento ele costuma ter no dia a dia dele. Então, tudo isso influencia na decisão dele. Por quê? Porque tudo isso é aprendizado. Ou seja, tudo que ele faz durante a vida o torna ou faz quem ele é hoje, né? Então, a primeira coisa é se entender desse paciente em todos os sentidos. Não só do fato... só para dar um exemplo disso que você falou, né? Tem pessoas com 60 anos que têm espírito de 20. E tem pessoas com 20 anos que têm espírito de 60. Perfeitamente. Né? Então, isso, o que a pessoa sente a respeito dela... fala muito mais dela do que a idade que ela tem, a classe social que ela tem, etc. Tá? Então, o primeiro ponto, como você mesmo tocou, é entender desse paciente que eu quero atender, tá? Ou seja, que perspectivas ele tem, que perfil ele tem e como eu posso ajudá-lo. Então, esse é o primeiro ponto. A jornada começa aí, mas é só o começo dela. É isso que eu ia te perguntar. A jornada, pelo que o próprio nome já meio que diz, provavelmente tem um começo, um meio e um fim, é um caminho. Exatamente. Né? Esse começo que você já deixou bem claro é a questão, né, do desejo, necessidade, e como é que seria o desenrolar dessa história? Por que é começo, meio e fim? Qual é o meio, qual é o fim? Então, o próximo passo disso é buscar o alívio da tensão, né? Então ele vai marcar uma consulta, ele vai buscar informações a respeito de onde ele pode resolver isso. Isso já está fazendo parte da jornada, né? Então, no momento em que ele se informa a respeito de quem pode ajudá-lo nessa necessidade, já é o segundo passo dessa jornada. No momento em que ele liga, por exemplo, para um consultório, para uma clínica, para poder tentar resolver o problema dele, já é o terceiro passo dessa jornada. E ela não termina aí. A primeira consulta é só o primeiro passo de um segundo momento dessa jornada, do terceiro momento dessa jornada. Então, não adianta ter o paciente na primeira consulta, né? A ideia é fazer com que ele retorne. A convivência, a vivência desse paciente com esse médico, ou com essa clínica, ou com essa instituição,
faz parte da jornada do meio da jornada desse paciente. E ele cria vínculos. É nesse momento que ele vai entender que o Dr. Bernardo não só resolveu o problema dele, aliviou a tensão que ele tinha, atendeu às necessidades e desejos dele, mas é um amigo. É alguém em que ele pode confiar. A clínica é uma instituição onde ele pode se apegar. Então, ele tem dentro da jornada dele o relacionamento e a criação de valor de quem está prestando esse serviço aos olhos dele. Perfeito, perfeito. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Eu como host aqui, né? Eu faço o papel de leigo mesmo, tá? Então, as perguntas que eu faço provavelmente são perguntas que quem tá vendo também pode ter, né? Claro. Algumas anotações. Eu dividi esse processo de jornada do paciente em 3 etapas. Botei a necessidade e o desejo como gatilho, depois a procura por uma solução desse desejo, dessa necessidade, para suprir, né? Sim. Você falou também a questão, eu acho que na área da saúde é muito importante essa questão de fidelização, essa questão de aproximação com o paciente, principalmente na área da saúde, né, que é algo um pouco mais sensível, que demanda confiança, e esse é o final do processo? Não. Essa lealdade, essa fidelidade? Boa pergunta. Na verdade, esse é o meio do processo. É o meio do processo. Ou seja, o momento em que ele entra numa clínica, ele é recebido, ele é atendido, ele tem a atenção dele aliviada, ele tem as necessidades dele atendida, ele começa a criação de valor com essa clínica. Ou seja, ele começa a construir valor na cabeça dele em relação a essa instituição que o atendeu, a esse médico que o atendeu, tá? A partir daí, cabe a esta clínica, a esse médico, a esse profissional que atendeu, a recepcionista, todos que estão envolvidos nesse processo, aumentar esse nível de valor e ganhar uma coisa que a gente chama em marketing de lealdade. As pessoas confundem muito fidelidade com lealdade. O que é ser fiel, né? E qual a diferença entre fidelidade e lealdade? Fidelidade é comprada. Lealdade não, ela é conquistada. Perfeito. Né? Só para dar um exemplo muito rasteiro disso, né? Existem os planos os programas de fidelidade, por exemplo, das companhias aéreas, né? Dos cartões de crédito. Então, no momento em que você está buscando, por exemplo, abastecer o seu carro, e você faz opção em abastecer em determinado posto de gasolina porque você tem um cartão fidelidade daquele posto, você está aí trabalhando a fidelidade que ele lhe proporcionou. Mas se um outro posto te der pontuações maiores, já era essa fidelidade. Ele vai para o outro posto. Por isso a fidelidade ela é comprada. Né? Ela é quantitativa. Eu sou fiel enquanto você está me dando alguma coisa. Uma questão de custo-benefício. É uma questão de custo-benefício. Se alguém está me dando algo melhor e mais, então eu vou para lá. A lealdade não. A lealdade, aquele lá pode me oferecer mais, pode me oferecer um preço mais barato, pode me oferecer condições melhores e até um atendimento melhor, mas eu sou fiel a você. Então daqui eu não saio. O grande desafio aí, principalmente das clínicas, dos laboratórios, dos centros médicos e, claro, dos consultórios e dos profissionais médicos é conquistar essa lealdade do paciente e não a fidelidade dele. Programas de fidelidade, volto a falar, são bons, mas eles são comprados. A gente pode dizer que é um primeiro passo, que ele é importante, mas que ele não pode só ficar ali, ou isso é um pensamento errado? Ele não é errado, não. Pelo contrário, ele pode ser utilizado e deve, né? Em alguns casos, as promoções, as pontuações, as indicações são programas de fidelidade muito válidos para você, por exemplo, se capitalizar melhor, para você conquistar um pouco mais a confiança do seu paciente. Mas no ponto de vista de marketing e de jornada do paciente, a lealdade ela é muito mais importante do que a fidelidade. Perfeito. Eu sou tão leal a você, doutor Bernardo, que eu vou te dizer o quanto você está errado na forma como me atendeu. Olha só, a gente podia melhorar aquela recepção. Olha só, a gente podia melhorar o atendimento da sua secretária. Eu estou sendo leal com você a ponto de te dizer onde você está errando. Tá jogando no mesmo time. Estou jogando no mesmo time e tenho a liberdade para fazer isso. Sim. É isso que a gente quer. Sabe? A gente talvez mais tarde possa falar um pouco mais de pesquisa, mas as pesquisas nos mostram o quanto os clientes são fiéis ou o quanto eles não são fiéis, sabe? E isso é muito importante dentro da jornada. Você falou uma coisa interessante, né? A jornada tem começo, meio e fim. O meio, ele pode se estender durante anos. Tem pessoas que são leais
Eu citei o Yves Tanguy agora há pouco, as pessoas mais jovens talvez nem conheçam o nome Yves Tanguy, mas ele ainda é o papa da cirurgia plástica no mundo. Sim. E já morreu há mais de 10 anos. O Instituto, né? Instituto Yves Hoje Tanguy. existe o Instituto Yves Tanguy. E engraçado, né? Porque alguns pacientes continuam leais a ele. Perfeito. O cara criou uma marca, né? Ele criou ele é um branding, né? Ele é um branding de sucesso. Então, eu tô falando de Pitangui, mas dentro da área da saúde a gente tem muitos. Tem o Zerbini na área cardíaca, tem muitos outros que são referência nas suas especialidades por conta da possibilidade que teve de criar branding, ou seja, de criar valor para o seu serviço diante da cabeça desse paciente, né? E a jornada, então, esse meio da jornada, ela pode durar anos e anos e anos e terminar só quando... Enfim, quando já não se atende mais àquela necessidade que eu queria. Né? Perfeito. Então, ela existe um fim, sim. Mas o objetivo do marketing é prolongar essa jornada, o meio dessa jornada, o máximo possível.